Sim, nós casamos em 2016. Que foi quando eu trabalhava na pastelaria. Uhum. Aí, depois que nós casamos, nós começamos a trabalhar em uma administradora que fechou as portas, 6 meses de casados. A administradora fechou as portas e a gente estava ali, recém-casado, com conta do casamento para pagar, sem perspectiva. E o que a gente sabia fazer? Eu sabia fazer pastel, ele sabia fazer lanche. E a gente tinha um carro, um Gol. Foi bem aí a pegada, assim. Cronologicamente era. A Fran entrou a trabalhar no quiosque com um foco único em pegar Juntar o dinheiro e pro juntar o dinheiro pro casamento. Aí já começa a nossa parceria e a veia financeira da relação, né? Porque, pô, a gente era noivo, ela trabalhava, acho que ela pegava R$ 100 do salário dela e todo o resto ela dava pra eu guardar porque eu ia aplicar pra gente casar. Então, nunca existiu vaidade entre o casal. Acho que isso é um ponto bem importante para quem quer um dia empreender em casal. Não é um contra o outro, e sim os dois contra tudo que aparecer pela frente. Então, veio essa parte das taxas e ela trabalhando lá. Aí, depois eu trabalhava na administradora, como ela falou. Eu ganhei confiança lá também um tempo. E aí, logo que a gente casou, ela precisou se mudar de Colombo para cidade industrial, né? Que é onde a gente morou um tempo. E daí, como ela estava sem trabalho, eu consegui encaixar ela para trabalhar no lugar que eu trabalhava, né? Isso. E daí eu trabalhava no financeiro lá, fazia taxa de condomínio, calculava. E ela entrou para trabalhar na recepção. E ali a gente ficou, ela fazia trabalho de recepção de cartório. E trabalhamos um tempo ali, só que, cara, essa empresa, infelizmente, acabou tendo uns problemas financeiros. Eles foram envolvidos, foram acusados de um golpe lá. Uhum. E, assim, um dia, do nada, a gente chegou para trabalhar e não existia empresa. Pense vocês na nossa Caramba. surpresa. Eu e a Fran, a gente tinha... Foi em casa- literalmente isso, de vocês chegarem lá com o golzinho que vocês tinham e... Ué, Foi. cadê a empresa? Sim. Cadê a rapaziada? E não tinha nem salário do último mês. Inclusive a minha chefe na época, no dia que eu liguei para ela, eu falei assim, pô, Cléo, eu preciso receber, porque a gente tem as contas do casamento para pagar, você sabe, eu e a Fran, nossa renda vem toda daí. Uhum. Aí ela me respondeu a seguinte frase assim, olha, se você conseguir desbloquear as contas e fazer o trabalho do advogado, eu pago vocês. Aí ali eu entendi que o mundo dos adultos era diferente tinha do que eu batido nossa imaginava. porta. Exatamente. E daí vem a segunda parte da história, que aí o meu pai sempre apoiou muito os sonhos, assim, como eu te falei. O sonho da minha família era que eu me formasse, que eu fizesse as coisas como manda o figurino, né? Uhum. Mas eu sempre fui de decisões radicais e com a Fran comigo apoiando, a gente enfrenta o mundo, assim. Uhum. E aí eu falei pro pai, pai, eu quero abrir um negócio. Aí ele falou, bom, vamos abrir um negócio de segurança, que é a área que ele trabalha. Falei, pai, eu queria abrir na área de gastronomia, porque a gente trabalha, e eu já trabalho nisso, a Fran trabalha, e acredito que aí a gente vai ter um sucesso maior. Uhum. Vamos para esse lado? Daí ele falou, vamos então. E aí eu peguei e eu tinha um golzinho, né? Eu passei o meu carro para ele vendeu o carro dele que valia mais, e foi R$ 32.000 que foi o que deu o pontapé inicial do nosso negócio. Isso em 16, né? 17? 2017. Já é uma grana, né, cara? Era uma grana, sim. Tanto que não existia um plano B. Era o plano A e era ele. E, bom, depois disso aí veio a parte de business mesmo, de montar as coisas. Que aí vem... Aí eu acho que é legal que a Fran conta essa parte da história, porque tem muito a ver com o que a gente é hoje. Eles não confiavam muito na ideia do pastel, né? Porque a ideia mesmo era fazer uma lanchonete. Uhum. E eu insisti muito que eu queria, porque queria colocar o pastel na nossa lanchonete. Aí, eles me deram um espaço de uma mesa. Foi, né? O resto tudo era chapa, tudo pro lanche, né? 2 mesas grandes, parrudas pro lanche. E daí eu tinha uma mesa com 6 cubas e um sonho. E, assim, os pais do William são pessoas, assim, extremamente importantes pro nosso início. Nossa, eles foram a nossa base e a nossa força pra tudo. Mas eu tinha bastante embate com meu sogro. Ele falava, você não vai dar conta de fazer todos esses recheios, todos esses pastéis. Porque o pastel tem combinação de recheio, né?
Uhum. E daí eu coloquei pastel doce, e daí a gente colocou, sei lá, umas 20 opções de pastel no cardápio. Só que eram combinações. Ele falava, você não vai dar conta. Na montagem do cardápio era muita coisa. Aham, era E muita assim, a coisa. gente Era tinha... 2 folhas de cardápio. Então a gente fazia X, fazia cachorro-quente. Cachorro-quente. Aí tinha Porções. coxinha, tinha porções, tinha suco e daí tinha pastel, salgado e doce. Uhum. Então, a gente ficava naquele impasse, o meu pai e eu, inclusive, de será que a gente vai dar conta de realmente fazer tudo isso? Uhum. Porque era um cardápio muito extenso. Então, a gente tinha aquele receio em atender bem o cliente e a gente sabe que o cliente descontente, ele não volta. Sim. Então, existia aquele medo. E até um erro de quem tá começando, achar que, pô, eu vendo aqui lanche, pô, quero aumentar um pouquinho mais. Pô, vamos meter um pastel Um dos aqui? principais Sabe? erros, né, do começo de lanchonete. Ao invés de, Fazer tudo. vamos melhorar o processo da hamburgueria, vamos fazer vender mais hambúrguer? Não, Uhum. tipo, fica naquele meio estagnado, meio, né, meia boca ali o hambúrguer. Vai colocando outras coisas que vão ficando meia boca também. E ao invés de crescer, ele vai só criando gargalo. Exatamente. Cada vez mais dependendo do dono também, né? Porque daí como é que você vai treinar? Fica Você vai difícil treinar você um chapeiro estabelecer processos, né? onde Mas você- nessa você época tem- eu achava que processo era judicial, era Sim. só o que eu tinha de conhecimento. Até isso para quem vai empreender e sonha em empreender ou tem um negócio um dia, eu tenho um recado muito importante para essa pessoa que é: sozinho você vai chegar, mas acompanhado você vai chegar muito mais rápido. E eu não digo acompanhado do teu sócio, da tua esposa, eu digo acompanhado de pessoas que podem te acrescentar algo. Na minha trajetória como empresário, eu dei um salto muito grande a partir do passo que eu entendi que existiam outras pessoas que eram do meu segmento ou que eram de segmentos distintos que o meu, mas que estavam passos à frente de mim. E aí eu podia chegar para elas e falar, pô, você acha que eu posso fazer dessa forma? Como que você acha que eu posso desenvolver para crescer? E quando eu comecei a ter esses insights e frequentar lugares que eu tinha acesso a essas pessoas, foi que as coisas evoluíram muito, assim. Uhum. Nessa época eu não fazia ideia. Sim. Era eu e a Fran por nós. Sim. Então a gente perdeu muita grana, fez muita coisa errada. Eu tenho equipamento até hoje, quando a gente inaugurou, que tá guardado lá numa garagem que eu não uso. Uhum. Então a gente poderia ter otimizado muito mais a nossa receita, investido menos, ter feito um fluxo de caixa, ter impulsionado em áreas que a gente nem tinha conhecimento de que eram necessárias para aquela época Sim. e que trariam um resultado muito maior do que fazer um cardápio gigantesco. Sim, porque a gente chegou muito por teimosia, né? Eu acho que ali nos primeiros 3, 4 anos era porque a gente fazia muito bem o que a gente fazia, apenas. A gente cresceu no boca a boca. Não tinha investimento em marketing, não tinha uma logo, não tinha nada que fizesse com que as pessoas olhassem de fora e falassem, eu vou comer ali porque parece ser bom. Não, a gente cresceu no boca a boca mesmo, de uma É o pessoa falando pastelzinho, para outra. Mas isso foi crescendo mais o pastel ou no geral? No geral. O lanche também era muito bom, o cachorro-quente era muito bom, só que exigia muito de nós dois. Nós trabalhávamos 14 horas por dia, todo dia, a gente não tinha nenhum horário de almoço, algo assim. Então, foi muito pela persistência. Até que a gente conheceu o casal do marketing, que foi uma virada de chave pra gente. Que foi quando a gente foi tirando... Eu acho que isso foi saindo sozinho do cardápio, né, Will? Tipo, o lanche, o cachorro-quente foi diminuindo e o pastel foi tomando uma proporção maior. Na realidade, foi o Bom Gourmet de 2019, né? A gente já vai chegar lá no Bom Gourmet, que é uma virada de chave bem grande. Só nesse ponto do pessoal do marketing que veio trabalhar conosco depois, tem um dia que para mim é muito marcante, assim, é legal participar e a gente vai ter alguns momentos que vai ter viradas de chaves que foram marcantes para algum e foram para outros. Uhum. Nessa época, que era esse cardápio gigantesco, eu era responsável por fazer lanche, cachorro-quente e a Fran com os pastéis, né? E as porções, o resto, e depois a gente foi aprendendo as coisas, fazer misturado ali. Mas era eu e ela, a nossa equipe, era eu e ela. Aí o meu pai trabalhava junto também, a minha mãe também. Eles saíam do trabalho e iam para lá trabalhar em dupla jornada com a gente. E a minha irmã era a nossa residente debaixo do balcão da Benê. Vocês conhecem a Benê, sabe ali o balcão do atendimento? Uhum. Debaixo ali tem um espaço ali. A minha irmã tinha acho que uns 5 anos na época. Uhum. Era ali que ela ficava depois da aula. Então, foi na raça mesmo, assim. E eu e a Fran, a gente chegava às 11 horas da manhã.
Aí meu pai trabalhava à noite, ele acordava, ia pra lá pra atender com a gente na hora do almoço e depois ia trabalhar e a gente tocava, não tinha pausa pro intervalo, era direto, assim. Era eu e ela e depois eles dois à noite e assim a gente ia. E teve um dia, pra mim foi muito marcante, assim, porque o pastel começou a ganhar mais espaço. A gente fazia lanche bom, era uma fatia legal do faturamento, mas o pastel começou a roubar a cena, assim. Tanto que no segundo cardápio eu já puxei ele pra frente dos lanches, porque ele era a última folha escondidinha lá atrás, lá. Pra quem chegasse de teimoso. Aí eu puxei ele um pouquinho pra frente e daí a gente entrou no iFood. Por indicação de um amigo meu, ele falou, cara, eu tô vendendo legal no iFood e tal, eu acho que seria bacana pra vocês. E aí a gente pegou e entrou no iFood e daí começou a ter um giro legal. E aí um dia foi uma cliente lá, que era cliente do iFood. Aí, pô, a minha loja era, sabe aquelas mesas de refeitório? Aquelas mesas de refeitório, era bem um refeitório da firma, assim. As faixinhas vermelha e amarela, até metade da parede, era assim, identidade visual zero. E o nome era Fritz Burger. E aí essa mulher chegou lá, falta uniforme, tem que descrever o uniforme, nem esqueci, o uniforme é importante. também. Camisetinha Era branca, com a logo aqui, e um bonezinho branco do açougue. Era assim que a gente atendia. É verdade, pô. Depois eu mando foto pra vocês disso. Era assim que a gente atendia. E daí ela chegou lá, ela comprou o pastel dela, ficou sentadinha ali olhando a gente trabalhar. Era tudo muito limpo, sempre. E aí ela falou assim, cara, eu jamais imaginava que fosse assim. Porque o produto que vocês oferecem não condiz em nada com o espaço e com a identidade que vocês têm. São coisas totalmente distintas. Cara, aquilo foi um tapa na minha cara tão grande. Porque, pô, eu tinha feito a minha logo. Na época não existia Canva. Eu fiz no GIMP, porque o Photoshop era pago. Eu fiz no GIMP, que era um software GIMP. Quem é raiz de edição vai lembrar dessa história do GIMP. Eu não sou raiz, então. Pô, também não. o GIMP era um software livre para Linux. Ah, tá. Uhum. Então era o que eu usei para pegar e fazer a logo da loja. Eu fiz lá. E daí, tipo, eu tinha colocado empenho naquilo. Foram dias trabalhando naquilo. E daí ela chegou e falou aquilo pra mim. Eu falei, puxa vida. Cara, eu fiquei triste aquele dia. Fiquei bem triste. O que ela falou praticamente foi, cara, o teu produto é muito bom, mas a tua comunicação e o teu espaço, tipo, tá uma merda, tá ruim. Exatamente. Isso que a gente ouviu. Foi exatamente isso. Exatamente. A verdade nua e crua como ela realmente é. E, cara, na época a gente tava preocupado em pagar o aluguel e pagar as contas de casa, porque a empresa era nossa. Pra vocês terem ideia, esse tempo que meu pai e minha mãe trabalharam conosco, eles não tinham nem salário. Eles não Nem a tinham gente participação. tinha A gente direito, também né? não tinha. A gente pagava as nossas contas, pagava as contas de casa, pagava Sim. aluguel. Era isso. Ponto. Não tinha nem separação entre dinheiro da Não, empresa e dinheiro... não. Era tudo pessoa isso. física, né? Sim, era arcaico mesmo. Não existia gestão, não tinha. Era chegar, trabalhar e ir pra casa. A gente passava em casa e vivia na loja. Era assim. Até o final do ano, daí do primeiro ano. No final do primeiro ano ou do segundo ano, eu não vou me recordar exatamente, mas o meu pai e a minha mãe falaram, olha, como sócio, a gente não tem como continuar, porque exige muito fisicamente da gente trabalhar em 2 turnos. Então, não se preocupem com o dinheiro, quando vocês puderem pagar a gente, vocês pagam. Enfim, isso aí é um mínimo detalhe. E sigam vocês se vocês acham que vale a pena o sonho de vocês. E aí a gente veio uma das primeiras... vontade de, sei lá, será que vale a pena continuar? Sim. Aí veio a primeira funcionária, né? Isso, exato. Foi o nosso primeiro funcionário. Ah, assim que os teus pais Saíram, tiveram que sair, a vocês gente tiveram teve que contratar. contratar um funcionário. Apesar de não estar bem financeiramente. Dava pra pagar. sim, Dava. dava pra pagar. Era Tipo, pouco, a gente já mas conseguia dar com as sempre próprias dava. pernas. Entendi. Foi bem aquele lance do, os meus pais, né? Nós vamos dar a vara e vamos ajudar vocês a pescar. Então, eles entraram na água, empurraram o barquinho, até a hora que não dava mais pé, aí eles deixaram a gente por Começou conta, andar o barco, agora é com vocês. e aí vocês se virem. E daí ali a gente seguiu.